Bom, pessoal, então boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradeço de antemão a professora Rayane e a professora Luciane pela disponibilidade em participar da banca, tá? Hoje nós vamos ter a defesa do TCC dos alunos Juliana Rodrigues e Daniel Monteiro, certo? O trabalho deles é intitulado NBCTG 29, uma análise sobre o grau de grau de conhecimento dos egressos e discentes do curso de Ciências Contábeis de uma IES pública, tá? Eu, tendo como orientador Márcio César, esse que vos fala, eu peço aos demais que estão aqui, os colegas, amigos, enfim, que mantenham, por favor, o microfone fechado, para evitar algum ruído que venha atrapalhar a apresentação dos colegas. E Daniel e Juliana podem iniciar a apresentação. Vocês têm aí em torno de 15 minutos, 20 no máximo, para fazer a apresentação do trabalho de vocês. E, na sequência, a gente passa para a contribuição da banca, tá? Podem começar. Então, eu começo dando uma boa tarde a todos os presentes. E, em nome da professora Luciana, eu salvo todos dessa banca. Vamos apresentar o trabalho que teve como orientador o professor Márcio César de Oliveira Quirino. A minha câmera não está ligada, só um minutinho. E como orientandos, Daniel da Costa Monteiro e Juliana Cordeiro Rodrigues. Né? Objetivando uma melhor compreensão, cabe ressaltar alguns pontos que são importantes, e são importantes que sejam mencionados no decurso da leitura desse presente trabalho. Eles são citados, e de forma a iniciar a contextualização, é importante mencionar a globalização, sendo um acontecimento que resultou de forma direta, né, e indiretamente no desenvolvimento das ciências, bem como nas mudanças no que diz respeito à aplicabilidade e funcionalidade dessas ciências. E é importante ainda que se ressalte que o processo de globalização, ele torna-se necessário, né, e a contabilidade, por sua vez, ela configura aí uma importante aliada no que diz respeito à gestão, organização e entre outras fases do processo dentro de uma estrutura organizacional, né, dentro de uma empresa. Ou seja, valorizar as funções que a contabilidade desempenha. E aí a gente tem a contabilidade rural como exemplo, né? A contabilidade do agronegócio também é denominada, que possui aí as suas especificidades e características próprias, voltadas aí para um ramo específico, que são as empresas rurais, né? E que, por conseguinte, possui uma norma norteadora, e a fim de uma melhor aplicação das práticas contábeis nesse cenário, a NBCTG 29, Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas, essa norma que norteia toda esse amparato, né? E aí, Silva, 2017, ele evidencia que os países em que a sua economia ela é instigada pelo setor agrícola, os ativos biológicos e produtos agrícolas, em relação à sua normatização e tratamento contábil, tem recebido aí maior cautela e atenção nos últimos anos. No que tange os objetivos do trabalho, nós traçamos como objetivo geral analisar o grau de conhecimento dos discentes e egressos do curso de Ciências Contábeis de uma IES em relação à NBCTG 29. E aí nós escolhemos a UFRA Campus Tumiaçu. Como objetivos específicos, averiguar a importância atribuída à aplicação da contabilidade rural, conforme a NBCTG 29, pelos discentes e egressos, verificar o grau de conhecimento dos discentes e egressos sobre a NBCTG 29, ativo biológico e produto agrícola, e identificar as variáveis intervenientes e se elas podem influenciar na variação do grau de conhecimento desses discentes e egressos. E traçamos como problemática um questionamento. Qual o grau de conhecimento dos discentes e egressos do curso de Ciências Contábeis de uma IES relacionada à NBCTG 29? E com o intuito de justificar a importância de se trabalhar essa temática,
Eu começo enfatizando a importância que o agronegócio possui na economia do país, contribuindo aí para o desenvolvimento econômico no âmbito nacional e global, caracterizado aí com alguns autores como motor da economia mundial. E aí possui uma consequência positiva, que é o desenvolvimento local. Crepaldi, de 2012, ele ressalta que o agronegócio brasileiro ele está ligado a atividades econômicas, tais como pecuária, extrativismo, florestas, lavouras, e, por conseguinte, ligada também aos insumos agrícolas, né, desde os fertilizantes, que, em linhas gerais, vai permear todas as atividades desenvolvidas, aí desde a implantação, processamento e comercialização, que resulta, por conseguinte, um importante ramo para a economia nacional. E, consequentemente, um mercado amplo e competitivo, gerando e possibilitando empregos e rendas, né? Por exemplo, a gente tem no município de Paragominas grandes extensões de soja, grandes extensões de eucalipto e dendê. Enfim, nesse sentido, o Cruz et al. 2009, ele afirma que no cenário mundial, o Brasil é reconhecido por seu imenso território e por inúmeros produtos do agronegócio. E segundo o CPEA, no ano de 2021, ele apresentou dados de que 20,07% é o percentual de trabalhadores no setor do agronegócio, o que torna-se aí um dado interessante quando comparado ao índice de desemprego. Neste sentido, justifica-se pela relevância no setor âmbito nacional do agronegócio, bem como na necessidade de se analisar o grau de conhecimento desses egressos sobre a norma NBCTG 29, ativo biológico e o produto agrícola. Em relação ao referencial teórico, Eudice Boisi-Marion, ele pontua que a contabilidade ela visa fornecimento de informações de caráter financeiro e econômico úteis aos gestores, fornecedores, clientes, bancos e entre outros potenciais usuários da informação contábil. Além disso, deve fornecer informações de cunho social. E conforme o LIC 2009, a contabilidade rural é um ramo da contabilidade aplicada às empresas rurais. Bastos, 2012, ele enfatiza que a contabilidade rural e do agronegócio não é restrita apenas à atividade agrícola, mas também abrange outros segmentos como a zootecnia, agropecuária e entre outros. Em linhas gerais, a contabilidade ela tem como finalidade suprir as necessidades de informações econômico-financeiras dessas entidades, né? E aí, a fim de subsidiar nas tomadas de decisões que vai nortear todas as operações empresariais. E aí é importante entender que a contabilidade, ela traduz-se, sim, em uma ciência essencial para a sociedade atual, que visa aí a contribuição, principalmente da saúde financeira dessas organizações. Já em relação à norma, ativo biológico e produto agrícola, NBCTG 29, a contabilidade rural dispõe como norma norteadora, né, a NBCTG 29, que discorre aí a respeito do tratamento contábil direcionado aos ativos biológicos e produtos destes, né, assim como também da divulgação dessas informações através dos relatórios contábeis e dos demonstrativos dentro desse ramo empresarial, o que é muito semelhante aí à contabilidade propriamente dita, né, que se diferenciando aí, no caso, pela área fim, que é a contabilidade rural e voltado para essas empresas rurais. Por conseguinte, aí a norma emanada do Conselho Federal de Contabilidade e traz algumas definições relacionadas ao setor primário, assim como a tabela com exemplos de ativos biológicos, produção agrícola e demais produtos, decorrentes, no entanto, do processamento dos produtos escolhidos da entidade agrícola. A norma, ela define os termos usados, né, especificamente na contabilidade rural. Por exemplo, ela define ativo biológico como sendo um animal ou planta vivos e produção agrícola como produto colhido de ativo biológico da entidade. Nesse sentido, daremos, então, continuidade ao enquadramento metodológico do presente trabalho. Bom, deixa só ligar a câmera aqui, nós vamos dar continuidade. Bom, em relação aos nossos procedimentos metodológicos, em relação à abordagem do nosso problema, nós utilizamos uma abordagem qualitativa e também
quantitativa. Em relação aos objetivos da pesquisa, a pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa descritiva. Já em relação aos procedimentos técnicos adotados, como bibliográfica, e a técnica de coleta de dados utilizada foi a aplicação de questionários online que foram disparados aos egressos e discentes de curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA Campus Tomé Açu. Conforme informado pela coordenação do curso, o total de discentes egressos da universidade era de 341 discentes e já bacharéis, pessoas formadas. Então, desse quantitativo, destacamos que apenas 96 egressos e discentes responderam o questionário enviado. O período de aplicação ocorreu entre os dias 8 e 21 de novembro de 2021, e, através disso, eles foram tabulados no Microsoft Excel e também no software SPSS, onde foram feitas nossas análises de dados, através da estatística descritiva, e também utilizamos o teste de correlação de Spearman. Diante disso, nós classificamos nossas variáveis conforme exposto no slide, de Q1 a Q17, onde as variáveis Q1 a Q9 representam as variáveis intervenientes, variáveis como gênero, faixa etária dos participantes, o tempo de conclusão do curso, leitura da norma, grau de conhecimento da norma, a discussão em sala de aula, o nível dessa discussão e as disciplinas onde o tema foi abordado, e também a importância atribuída pelos discentes egressos à normativa. E as questões de Q10 a Q17 são as variáveis que visam definir o nível ou grau de conhecimento dos discentes egressos. E foram questões elaboradas a fim de identificar o real grau de conhecimento acerca de assuntos que são pertinentes à norma, desde o objetivo ao reconhecimento que é tratado dentro da NBC-TG 29. Diante disso, após a tabulação de dados, os resultados mais importantes foram trazidos, conforme o slide que apresenta a tabela 3, onde podemos constatar que a leitura e nível de conhecimento da NBC-TG 29, feita pelos discentes e egressos, onde foi de suma importância era identificar se os mesmos haviam feito a leitura da norma, mesmo de forma superficial. O que podemos constatar foi que a maioria dos discentes fizeram a leitura da norma, representando cerca de 93% a 94% do total da nossa amostra. Em contrapartida, destacamos que apenas 6,25% dos participantes eles alegaram não ter feito nenhum tipo de leitura sobre a temática, sobre a norma em questão. Também destacamos que, em relação ao julgamento sobre o nível de conhecimento, os egressos com mais de um ano de formação, eles julgaram ter mais conhecimento sobre a NBC-TG 29, pois 34,48% destes afirmaram ter um conhecimento satisfatório sobre a norma. E, em contrapartida, os discentes que julgaram ter um conhecimento satisfatório, em grau satisfatório, representaram apenas 14,75% da nossa amostra. Já em relação à importância atribuída pelos respondentes à contabilidade rural conforme a NBC-TG 29, nós podemos destacar que 61 respondentes eles consideraram a contabilidade rural conforme o que preconiza a norma NBC-TG 29 como sendo muito importante para as entidades rurais,
o que equivale a 63,5% dos egressos discentes que fizeram parte da nossa pesquisa, seguidos por 32,29% que consideraram como muito importante. Vale destacar que na tabela, os discentes alunos que consideraram a contabilidade rural conforme a NBCTG 29 como sem importância ou pouco importante, foi representado por 0%. Seguindo para a nossa tabela 7, onde buscamos identificar a quantidade de acertos, erros e respostas não sei de cada questão, trazendo as variáveis que objetivaram definir o grau de conhecimento dos discentes egressos, que são as variáveis de Q10 a Q17, nós podemos destacar que em cinco questões, o percentual de acertos representou mais da metade das respostas. E essas questões estavam ligadas ao objetivo da NBCTG 29, ao ativo biológico, produção agrícola, colheita e reconhecimento dos ativos biológicos. Em contrapartida, o percentual de acertos de 3 questões que foram inferiores a 50%, foram inferiores a 50%, porém, é válido ressaltar que não foram inferiores a 42,7%, o que nós evidencia que o conhecimento em relação à norma pode ser considerado bom. Seguindo para o nosso teste de correlação de Spearman, mediante a tabulação e tratamento dos dados no software SPSS, nós podemos trazer o seguinte resultado, que as variáveis intervenientes, como gênero, a faixa etária, tempo de conclusão de curso, a leitura da norma, o grau de conhecimento da NBCTG 29, a discussão em sala de aula, o nível de discussão, as disciplinas onde foram ministradas e a importância atribuída pelos respondentes com as questões específicas, que são as questões que visam identificar o grau de conhecimento dos discentes e egressos, mostraram-se ser correlações fracas, não havendo correlações significativas. Dessa forma, concluímos que a nossa pesquisa buscou identificar o grau de conhecimento de discentes e egressos do curso de Ciências Contábeis da UFRA Campus Tomé Açu, e participaram dessa pesquisa de 341 possíveis participantes, apenas 96 participantes que já haviam concluído ou estavam cursando o curso na universidade. Nesse sentido, nós buscamos e enfatizamos que a maioria dos alunos e bacharéis do curso, eles apresentam um grau de conhecimento mediano a satisfatório da norma. Destacamos também que o julgamento a respeito do grau de conhecimento do conteúdo da norma representou 41,67% como mediano e 21,88% como satisfatório. Já no que diz respeito aos objetivos específicos, a importância atribuída à aplicação da contabilidade rural conforme a norma, a NBCTG 29, pelos participantes da pesquisa, foi considerada por eles como muito importante, representando 63,54% dos alunos e egressos do curso de Ciências Contábeis. Já em relação ao grau de conhecimento da norma, bacharéis e alunos, eles obtiveram percentuais de acertos acima de 50% na maioria das questões, que tratavam de assuntos pertinentes à norma, o que leva-nos a afirmar que o grau de conhecimento destes participantes, dos egressos discentes, podem ser considerados como mediano a satisfatório. E diante das correlações de Spearman, notamos que as variáveis intervenientes, faixa etária, gênero, entre outras, que são as variáveis de Q1 a Q9, não obtiveram grau de correlação forte
ou moderado com as questões específicas da norma. Então, dessa forma, podemos explicar esses baixos níveis de significância e também correlações fracas pela não influência dessas variáveis como gênero, faixa etária, e entre outras, com o grau de conhecimento dos discentes egressos do curso de Ciências Contábeis. Diante da limitação da nossa pesquisa, nós sugerimos para pesquisas futuras a ampliação da amostra da pesquisa, haja vista que nós conseguimos obter um total de respostas de 96, do total de 341 discentes egressos, e, adicionalmente a isso, seria válido buscar identificar o grau de conhecimento também dos docentes acerca da norma tratada, da norma estudada. Haja vista a importância dos empreendimentos rurais para a economia nacional, seguindo como justificativa para a aplicação correta da norma da NBCTG 29. Essas são nossas referências e obrigado pela atenção de todos. Ok, meninos, obrigado pela apresentação. Agora vamos para a parte da banca, tá? Agora a parte que a banca vai tecer seus comentários sobre o que foi feito. Eu convido inicialmente a professora Rayane para ela fazer os comentários dela, tá? Agora é o contrário, já que vocês tinham em torno de 15 a 20 minutos, elas não têm tempo estipulado, então vai ser legal, tá? Fica à vontade, professora Rayane. Boa tarde, parabéns, meninos, muito bom o trabalho de vocês. De fato, né, hoje é um dia muito especial na carreira de vocês, um divisor de águas. Estou muito feliz, obrigada, professor Márcio César, pelo convite. Bom, e agora vamos aos comentários, né? Só para deixar claro, tá? Qualquer comentário aqui é uma crítica construtiva que vocês podem entender, né, como relevantes ou não, podem assimilar, podem ver a possibilidade, também me responder algumas perguntas sobre o trabalho, né? E o primeiro ponto que eu tenho a falar é sobre... anotei a amostra, fundamentação. Bom, vamos começar pela amostra. Inicialmente, eu teria cuidado em colocar na mesma análise egressos e discentes, certo? Uma vez que, né, os egressos podem, inclusive, trabalhar na área ou podem, né, ter estudado isso para alguma outra prova, para o exame. E aí vocês colocam isso dentro do mesmo pacote, de repente pode confundir ou até viesar, né, o resultado de vocês. De repente esse resultado de que de fato os alunos têm conhecimento, né, os entrevistados, quem respondeu o questionário tem esse conhecimento, justamente porque vocês tiveram, né, fizeram esse questionamento tanto aos egressos quanto aos discentes, independente do período, né? Eu vi ali que vocês colocaram lá que é dado no quarto período, mas não sei se ficou claro se os alunos de antes dos quartos períodos, né, primeiro, segundo, terceiro, eles foram entrevistados também, eles responderam o questionário, né, na realidade. Então, eu acho que poderia passar um pouquinho para o leitor essa estratificação de amostra. Olha, teve isso aqui, dentro disso aqui teve essa resposta, dentro desses estudantes de até tal período que não tiveram acesso ainda por meio da disciplina, né? A NBCTG 29 teve esse resultado, no sentido de dizer o seguinte, não é porque ele foi... você só vai provar, né, para o leitor que não é porque eu estou entrevistando, estou respondendo questionário, né, de egressos, de discentes ou independente do período que o meu resultado vai mudar. Ele continua satisfatório, os alunos continuam respondendo de que conhecem a NBCTG 29. É só para ter um cuidado nesse sentido, certo? De separar um pouco o que eu não percebi. Se tem, eu não percebi. Então, poderia deixar um pouquinho mais claro. E, de repente, fazer essa análise estratificando já essa amostra para deixar claro para o leitor que não tem viesamento de pesquisa, né? Que essas respostas, elas de fato coincidem ao conhecimento das pessoas que responderam o questionário, certo?
Outro ponto que eu tenho para falar aqui é sobre a fundamentação. Senti falta na fundamentação de falar um pouquinho sobre a educação, um pouquinho sobre de como isso é tratado na graduação, um pouquinho sobre como é que a educação vê, né, conhecimentos sobre esse tópico da NBCTG 29. Né? Como é que ele vem sendo tratado pela academia. Então, eu vi que vocês falaram tudo do que é a NBCTG, né? Explicaram direitinho, mas eu senti falta aí de um viés educacional, uma vez que vocês estão fazendo, né, um trabalho dentro da graduação para saber o nível de conhecimento dos alunos. Então, passa aí por uma discussão de como que deve ser feito isso dentro da academia. Fica de sugestão aí também. E já puxando esse gancho, né, da parte da educação aí, que inclusive é área também, né, do professor Márcio César, vocês poderiam explorar a relevância do trabalho de vocês atrelado a isso. Vocês descobriram que os alunos têm um nível satisfatório de conhecimento, mas o que isso implica, né? O que isso quer dizer para a graduação? Será que isso reflete que o curso de Tomé Açu, de fato, ele está atendendo às expectativas, né? Será que ele está atendendo à grade curricular? Será que os alunos, de fato, né? Qual é o reflexo desse resultado, né, dentro da academia do curso de Contabilidade UFRA Campus Tomé Açu, né? Então, vocês poderiam explorar, porque esse trabalho é muito rico e eu senti um pouco de... é relevante porque esse assunto é importante e porque quer saber o nível de conhecimento, tá? Mas eu sei que o trabalho tem um potencial muito maior de mostrar, olha, de fato, a academia está cumprindo o seu papel, né, de orientar, de passar conhecimento, os alunos têm um nível satisfatório de conhecimento sobre o tópico. Então, explorar a relevância do trabalho de vocês, dando esse viés também acadêmico, né, um pouco mais crítico. Os alunos que não sabiam, né, de onde eles são, é do primeiro, é do segundo, é do terceiro, já é egresso, talvez, de repente, explorar aí um pouquinho também do porquê das coisas, né? E aí a fundamentação de vocês ficaria muito mais rica, não só também atrelado à relevância do assunto, que, obviamente, é também muito alta. Um outro ponto é sobre a metodologia. Vocês falam aqui que uma da metodologia utilizada para o objetivo do trabalho é a pesquisa bibliográfica. Eu não sei até que ponto a gente tem que ter um cuidado ou para não ser redundante, né, ou para acabar atribuindo um título de pesquisa bibliográfica a uma pesquisa que não é bibliográfica, porque para a gente fazer um trabalho, todo trabalho precisa desse processo de pesquisa bibliográfica. Então, na realidade, ela é o meio, né? Ela não é o fim, basicamente. Então, vocês precisaram de pesquisa bibliográfica para chegar, para ter um conhecimento, né, embasado sobre aquele assunto, mas não foi necessariamente, né, a pesquisa bibliográfica que fez você descobrir que os alunos, né, que os discentes têm um nível satisfatório, né, de conhecimento sobre a NBCTG 29. Então, eu teria cuidado aí um pouquinho de afirmar categoricamente que vocês utilizaram pesquisa bibliográfica na metodologia, certo? Em relação ao resumo, eu senti falta, isso aí vocês podem alterar, eu até coloquei como correção, e aí eu vou enviar para vocês o trabalho de vocês, eu corrigi. Eu senti falta no resumo de dizer de qual instituição vocês estão trabalhando, né? E aí, agora como pergunta, né, que tem no meu formulário, eu preciso fazer algumas perguntas para vocês, mas só vocês cuidem nesse ponto aí da questão do resumo, porque o resumo precisa deixar claro, naquele pouquinho tanto de linha, o que eu fiz, com o que, baseado em que, qual foi o meu objetivo, e os resultados. Então, eu não posso ter dúvidas sobre, mas como que eles fizeram isso? Quem eles pegaram? Falaram que eram os discentes, tá? Mas os discentes de que período? Ou também inclui egressos, né? Eu não sei se egressos pode ser a mesma coisa de discente, porque discente é aluno, egresso não é mais aluno. Então, aí eu não sei até que ponto a nomenclatura pode confundir, né?
Enfim, deixei alguns comentários no resumo só para ele ficar mais completo, tá? E aí eu vou passar para o e-mail de vocês como uma leitora, porque às vezes a gente constrói o trabalho e às vezes a gente de dentro não consegue perceber, mas quando uma outra pessoa lê, isso acontece até hoje, né? Quando eu construo um texto, para mim está bem completo, mas aí uma outra pessoa vai, mas de onde tirou isso, né? Então, alguns comentários para vocês complementarem para a versão final, tá? Para a versão final do trabalho de vocês, eu acredito que ficaria bem mais completo. E aí, eu queria, lá na parte dos objetivos, não sei quem foi que falou, acho que foi a Juliana, não foi, Juliana? Você que falou os objetivos. Professora. Se você puder voltar lá nos objetivos... Daniel, volta o slide. Meninos, podem ficar com a câmera aberta, tá? Eu estou falando aqui sozinha, mas o TCC é de vocês. Vocês têm que olhar para mim. Você fala aqui, identificar se as variáveis intervenientes podem influenciar a variação do grau de conhecimento. Que variáveis são essas? As variáveis intervenientes, aí tu vai ter que pular lá para as questões especificadas, Daniel, as questões de Q1, pula os slides. Isso. As variáveis das pesquisas. O que acontece? No nosso questionário, nós especificamos em duas partes. Eram as questões variáveis da pesquisa, que seriam as variáveis intervenientes, e o outro seria de Q10 a Q17, que eram as perguntas em relação à norma propriamente dita. Né? Objetivo, câncer, ativo biológico, produção agrícola, enfim. E aí, essas variáveis seriam essas de cunha conhecer os nossos respondentes. Entendi. Então, essas seriam as variáveis intervenientes, não é isso? Isso. Pronto. Muito obrigada, Juliana. Agora eu entendi. Poderia deixar um pouquinho também claro no texto sobre essa questão dessas variáveis. E, assim, eu vi que não tinha relação, né? Não teve relação as duas variáveis em relação ao gênero, a faixa etária, né? Não teve um resultado significativo, não foi? Não foi isso que apresentou nas conclusões? Isso. Não apareceu um resultado significativo. Então, eu não sei, pensando, né? Será que o período que ele está tem alguma relação com esse nível de conhecimento? Fica aí só uma pergunta, né? Como é que isso se comporta dentro do estágio que ele está do curso, né? Então, também poderia ser algo que vocês, de repente, dava para explorar. E aí já respondia e respaldava aquela estratificação amostral lá, de dizer, olha, eu tive esse resultado, mas eu separei todo mundo, eu não coloquei todo mundo no mesmo lugar. Seria muito interessante vocês pudessem também explorar esse ponto, certo? Bom, ademais, né, aqui... eu acho que o texto também precisa de uma correção de norma, né, basicamente, que a gente sempre precisa. De repente, sugiro a vocês passar para uma terceira pessoa, uma pessoa que trabalhe, que seja especializado com isso, que resolve esse problema de uma vez, né? Eu até hoje, inclusive, faço isso. Eu sempre peço uma revisão de pares, né, uma revisão aí de uma segunda, terceira pessoa, para poder me ajudar na questão ortográfica, para poder me ajudar na questão, né, na gramatical mesmo, na questão de espaçamentos, como é que funciona as citações. Então, de repente, uma revisãozinha nesse sentido também seria maravilhoso para vocês depositarem na versão definitiva, certo? Eu acho que o texto está muito bem construído, o objetivo, ele condiz, né, com o que ele me responde. Eu quero saber o nível de conhecimento e, de fato, a metodologia de vocês me respondem qual é esse nível de conhecimento, certo? Os comentários levantados aqui é só uma questão de procedimentos que vocês devem também se atentar um pouco, mas que podem enviesar aí o resultado de vocês. Mas gostei bastante do trabalho, todos os comentários aqui é para vocês melhorarem o trabalho de vocês, tá? Depois a gente vai se reunir aí e ver a questão da nota de vocês, mas quero deixar claro que isso não compromete a qualidade do trabalho de vocês. É só uma questão de aperfeiçoamento, é um processo, né, de melhorar o trabalho de vocês,
e acabar deixando ele mais relevante, né, para a academia, porque outros alunos vão utilizar o trabalho de vocês como exemplo para construir o trabalho deles também. Então, prestando atenção um pouquinho nisso e dando atenção também à relevância. Acredito que são essas minhas contribuições, professor. Ok, professora, agradeço as suas contribuições, tá? Eu vou posteriormente me reunir com o Daniel e com a Juliana para a gente verificar as suas propostas, né, as suas contribuições. Dando continuidade, eu convidaria a professora Luciane Soares para ela fazer os comentários dela, ok? Meninos, câmera aberta, por favor, tá? Boa tarde a todas, todos, querida Juliana e Daniel. Boa tarde, professora. Estão me escutando bem, né? Sim, professor. Sim, professora. Estou, assim, cautelosa em relação ao trabalho. Já enviei algumas considerações já para o e-mail do professor Márcio. Da mesma maneira, né? Agradeço ao professor Márcio e à professora Rayane por a gente estar junto nessa empreita, pelo professor Márcio pelo convite, em contribuir, em ler um trabalho que eu acho que a gente sempre aprende quando a gente está lendo, né? Essas formações finais dos alunos, eu acho que é um momento bem legal da gente, inclusive, perceber a nossa participação na formação deles. Eu acho que isso é sempre rico entre nós. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. De forma geral, só para registrar, né? É um trabalho muito interessante. Eu acho que é um trabalho que traz para nós, professores, também uma reflexão importante em relação a como é que a gente está construindo essas relações de conhecimento, né? Sobre, principalmente, essa dinâmica da própria contabilidade, das normas internacionais, o que está mudando e como é que a gente faz essa relação com a nossa realidade. Eu venho insistentemente, desde que entrei na UFRA, falando um pouco sobre isso, né? Sobre o papel dos nossos alunos formados pela UFRA Tomé Açu e qual é o diferencial que esse profissional que é formado na UFRA de Tomé Açu tem em relação aos outros contadores que são formados em outras universidades. E eu acho que a NBCTG 29, ela traz um pouco do que pode ser o grande potencial para nós, né? Aqui na região, no Vale do Acará, no sentido de conhecer bem essa norma, de conhecer e de aplicá-la. E isso tem a ver com os comentários que vão se desenrolar depois, porque eu queria entender essas correlações que vocês fizeram com os dados, né, que vocês chamam de intervenientes. E como é que eles influenciam lá no processo de conhecimento. Eu acho que isso é bem, bem interessante para nós. Mas, bem, o primeiro ponto é dizer que, dentro dessa sardinha, tem uma parte de responsabilidade que é do professor, que é um pouco o que a professora Rayane coloca, né? Como é que isso se relaciona com a educação, né? Como é que esse processo educativo ele está sendo construído com os alunos. E sobre isso, eu acho que uma grande contribuição do trabalho de vocês é exatamente trazer essa reflexão, né? Nós estamos fazendo, de fato, esse papel de construir essa ponte entre a nossa realidade local, que é uma realidade rural, né? É uma realidade que, bem, a grande maioria dos produtores, agricultores daqui do Vale do Acará, trabalham com a economia agrícola, então é muito provável que uma parte dos nossos formandos se venham a trabalhar aqui no município ou por aqui, e esse é um conhecimento fundamental. Então, dentro dessa sardinha, dentro desse latifúndio, como a gente pode dizer, né, eu acho que existe uma responsabilidade que nos faz refletir. O trabalho de vocês me trouxe isso, eu até escrevi algo para o professor Márcio, dizendo que é bom a gente refletir sobre como é que está sendo essa prática, porque eu acho que eu penso que os alunos é nossa reflexão também, né? Dentro de nós professores. Então, eu começo dizendo que a relevância do trabalho de vocês é fundamental,
tanto para a gente entender como é que está sendo essa construção dessa ponte entre contadores e contadores que são formados pela UFRA no Vale do Acará, né, quanto para nós professores que estamos do outro lado, né, construindo esse conhecimento com essas pessoas que estão sendo os profissionais, né, que são os profissionais ou que vão ser os próximos profissionais. Isso é muito interessante. Então, de fato, o trabalho tem uma relevância assim muito legal. Eu ainda não tinha lido trabalhos. Eu não sou muito convidada para as bancas, né, porque tem um métier muito específico. Mas até onde eu conheço, eu ainda não tinha visto um trabalho nosso aqui, de nossos alunos nesse sentido. Então, também traz, né, o uso de tecnologias, o uso de softwares que pode contribuir para a nossa formação. Isso é muito legal também, e eu acho que é um pouco a cara do professor Márcio e a contribuição que ele traz, com a experiência que ele traz de da outra universidade que trabalhava, mas das suas experiências profissionais. Isso posto, né, eu comento de forma geral o trabalho está bem escrito, está bem fundamentado desde o meu ponto de vista, então traz os conceitos que a gente quer saber. Existem todos os comentários, existem questões que eu vou comentar aqui que eu acho que podem melhorar, e é justamente nesse sentido, né, de sugestões que podem ser feitas para que esse trabalho fique melhor, né, vamos dizer, do ponto de vista da soma das nossas capacidades de professores e alunos, que esse trabalho fique melhor, tá, professor? Tá, Juliana e Daniel, tá? De forma geral, então, o trabalho está bem fundamentado. Eu acho que ele teria um potencial ainda maior, né, se fossem cruzadas mais informações. E aí eu vou comentar já no que eu quero dizer com isso. Mas, seguindo a ordem cronológica aqui, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é sobre o que vocês definem como agronegócio, né? Então, é muito comum e é muito comum desde o ponto de vista do conhecimento geral das pessoas, que a gente acha que o setor agrícola é agronegócio. Mas se nós formos, e eu falo isso porque estudo, pesquiso, vocês devem saber que eu ando por essa área, né? Entre a socioeconomia da agricultura e tal. Então, quando a gente se aprofunda nessa temática, nós vamos ver que não se pode falar do setor agrícola no nosso país como se ele fosse apenas o agronegócio. É um erro nosso, né? É um erro que requer reverberações, inclusive políticas, né? Por exemplo, nós tivemos, durante um tempo, a criação do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá no final do governo Fernando Henrique, e já entrando no posterior, que se afirmou as políticas para a agricultura, identificou exatamente isso, que dentro do setor agrícola existem diferentes atores que se relacionam no meio agrícola de formas distintas, né? Quando a gente está falando do agronegócio, a gente está falando de um capital que investe sobre a agricultura, mas que tem uma forma peculiar, né, de reprodução desse próprio capital, que é distinto, por exemplo, quando a gente fala de agricultura familiar, e eu estou colocando os dois extremos, né? Dentro desse extremo existe um gradativo de organizações, de pessoas, de atores, vamos dizer assim, que trabalham agricultura, tá? Então, esse cuidado é importante, porque nós temos no nosso município a maior parte dos nossos, em termos numéricos, as pessoas que trabalham no setor da agricultura são agricultores familiares ou medianos, muito mais do que o próprio agronegócio ou grandes monoculturas, ou grandes produções, ou grandes fazendas, tá? Então, inclusive, no nosso lugar, se a gente jogar tudo dentro de um conceito só, que é o agronegócio, a gente pode estar cometendo o erro de invisibilizar pessoas e formas de lidar com a agricultura que é fundamental para nós, tá? Então, é um cuidado, na verdade, viu, professor? É um cuidado de distinguir essas pessoas que trabalham na agricultura, porque realmente elas fazem parte desse setor de forma distinta, né? E aí, um dos comentários que eu vou direto é isso, é sentir falta
de uma reflexão sobre a NBCTG 29, pensando nesses diferentes atores, né, que estão no setor agrícola, né? Então, é importante, porque um ativo um ativo biológico para um monocultor, ele tem certas características, né? Um ativo biológico, por exemplo, para os agricultores daqui de Tomé-Açu, que trabalham com SAF, vai ter uma outra conotação, tem inclusive uma complexidade de entender o que vai ser o ativo biológico dele, né? Porque você vai ter um sistema agroflorestal com diferentes tipos de plantas e relações com animais, que, inclusive, seria super interessante que vocês... Eu sei que não é objetivo, né? Então, eu só estou cutucando para futuras possibilidades, é dizer que refletir sobre essa NBCTG dentro da nossa realidade daria um caldo, assim, né? Substancial, que é falar sobre essas pessoas aí que trabalham a agricultura de formas muito distintas. Então, quando você coloca essa NBCTG somente como agronegócio, é quase como se a gente tivesse uma única forma de lidar com a agricultura e com o setor agrícola muito específica. Tanto que vocês citam, eu não sei se foi aqui ou se eu já tinha lido, sobre a cana, né, sobre as modificações, quando você começa a trabalhar, você tem que avaliar, e a modificação que foi feita, né, ixi, agora fugiu as palavras, mas você não vai trabalhar como ativo permanente, né? É isso? Agora eu me confundi. Enfim, eu queria falar uma coisa e falei outra, mas é isso, né? Então, esse caldo talvez ficasse bastante interessante se a gente conseguisse permear essa nossa realidade aqui. Mas tudo bem, esse não é o objetivo, então a gente está falando dos alunos, né? Quer dizer, vocês estão falando dos alunos, né? Dos discentes e egressos. Eu acho que eu também refleti um pouco sobre o que a professora Rayane coloca em relação a quem são que compõe os egressos e que compõe os discentes, né? E como é que isso se relacionaria com o próprio conhecimento que eles trazem a partir da formação que foi feita, né? Isso tem a ver, e eu acho que essa é uma variável interveniente que talvez não tenha sido abordado, porque isso tem a ver, inclusive, com a atividade que ele vai exercer depois disso. Se ele é um egresso, mas ele trabalha nos escritórios locais, muito provável que ele tenha que lidar com essas normas de forma muito mais ativa do que se, por exemplo, se ele tivesse somente se formado e trabalhado não sei, até no banco aqui tem relação muito direta com esse tema, né? Mas se ele tiver em outras áreas que não sejam necessariamente essa, ele vai ter, vamos dizer assim, um nível, inclusive, de curiosidade muito menor, né? Então, por isso que eu não entendi quando justamente eu pensei que a professora Rayane ia entrar, mas ela não entrou nesse ponto aqui. Lá, quando vocês apresentam os dados, quer ver? Volta lá naquele, Daniel, volte lá naquele onde você coloca os dados da pesquisa. Aqui vocês colocaram aí, mas o que vocês querem dizer nas variáveis da pesquisa? Aqui, né? Isso. É porque nesse primeiro bloco aí são as variáveis intervenientes. Aí vocês colocam no texto como variáveis de pesquisa e usam a mesma denominação para os dois blocos de informação. Então, por isso que na hora que a gente vai fazer uma correlação, que é isso que vocês se propõem a fazer, a gente fica meio em dúvida, mas foi dividido em quê? Porque se estão sendo usadas as mesmas tecnologias. Então, é só um pequeno ajuste aí. Nesse ponto específico, eu queria entender isso aí, porque, para mim, vamos dizer assim, eu leiga, que não fiz a pesquisa, para mim, o grau de conhecimento que a pessoa tem, né, o nível de discussão que ela tem vai intervir diretamente na variação do conhecimento da variável
variável de pesquisa, né? Então, a variável interveniente, que são esses pontos aqui, elas vão desde o meu ponto de vista, né? Vão intervir aí. Aí vocês dizem aqui que é insignificante. Aí eu fiquei pensando, mas por isso, se eu trabalho na área, se eu trabalho no banco, se eu trabalho no banco, ou se eu trabalho no escritório de contabilidade aqui, provavelmente, eu já, além de ter aprendido na universidade, eu vou ter necessidade de conhecer isso por conta da minha própria atuação, né? Então, depois é uma pergunta e depois vocês podem me explicar, porque às vezes já está explicado, né? E às vezes a gente passa batido na leitura que foi feita. Então, só deixando essa questão aí. Algumas terminologias, eu vou colocar aqui, algumas terminologias para mim seriam interessantes que vocês ou explicassem, ou botassem uma nota de rodapé, ou colocassem algum tipo de informação que esclarecesse isso de forma mais... Bem, eu posso ser um aluno de contabilidade e ler esse trabalho, talvez eu entenda, mas e se eu não for? E se eu for um aluno de administração ou de outra área? Eu vou ter uma certa dificuldade de entender. Então, é sempre bom a gente deixar o leitor bem, não digo informado, mas bem munido de possibilidades, né? Então, quando vocês falam de planta portadora, eu acho que é interessante fazer um pontinho e colocar lá e dizer o que significa planta portadora, onde é que ela se configura, né, dentro dessa norma. Eu sei que vocês falaram em algum momento, e eu acho que tem aqui na cabeça essa informação, mas podem enfatizar essa informação aí. A outra dentro das variáveis intervenientes, expliquem que são variáveis que podem modificar o resultado da pesquisa que vocês fazem. Né? Só digam o que é lá, que vale a pena, né? E aí eu não vou ter dúvida dos blocos que estão sendo feitos, né, de informações. De forma geral, as tabelas, é uma sugestão, viu, professor Márcio? Essas tabelas completas, elas são muito bacanas, porque eu vejo todas as variáveis, né? Então, eu consigo ver todos os níveis que vocês trabalharam. Mas, quando a gente está fazendo a escritura do TCC, essa tabela vai lá para o anexo, na minha sugestão, e aqui fica os gráficos com os pontos mais interessantes da pesquisa. Que aí você mostra aquilo que realmente interessa, né? Aqueles pontos mais interessantes em relação aos resultados que vocês encontraram. Então, lá no grau de conhecimento, tem pontos que são fundamentais, tipo 93% tem um grau importante de conhecimento satisfatório, não lembro agora como é que está escrito aqui. E os outros não. Então, existem umas 3 categorias em cada tabela dessa que são as mais expressivas. Se você coloca isso num gráfico, quando eu olhar para o gráfico, que é esse o objetivo, né, da tabela do gráfico, eu olhar aquela informação e encaixar o que é que realmente eu quero dizer. Né? Eu estou provando por A mais B que tal e tal informação elas são relacionadas. Então, é uma sugestão. Do jeito que está, a gente fica meio... Eu fiquei somando os percentuais que eu gosto, né? Aí fiquei somando lá os percentuais para ver. Bem, então, sobre o Q5, que é a tabela 3 que vocês colocaram lá. Aí, em alguns momentos, vocês se referem aos grupos de informações pelo código Q, ou Q1, Q10, e em alguns outros momentos, vocês se relacionam com a informação direta. Aí eu não sei se é o Q ou se é a informação, eu fico meio que, né? Então, por exemplo, na tabela 3, vocês estão se referindo ao Q5, que é a leitura e grau de conhecimento da NBCT, né? Que tem escrito lá no grupo de informações de vocês, né? Então, só para fazer uma harmonização e uma sugestão em relação à apresentação disso, né? E tal. Ok. Nisso também, outro ponto, é quando vocês falam aí, né? No que tange ao nível de discussão em sala de aula.
porque entra lá naquela questão da educação. Conforme os discentes que afirmaram ser uma temática discutida, 33% julgaram o nível de discussão satisfatório, né? Não sei o que é dizer satisfatório. Eu não consigo entender a palavra satisfatório, porque ela é uma palavra abstrata. O que pode ser satisfatório para mim, pode ser satisfatório, pode ser péssimo para alguém, né? Então, e aí, isso é interessante por quê? Porque vocês poderiam definir o que vocês querem dizer com satisfatório, o que vocês querem dizer com deficiente, por exemplo. Porque para mim é importante essa informação, olha lá. Enquanto que apenas 5,38% consideram o nível de discussão da norma em sala de aula como deficiente. Mas o que é o deficiente? O deficiente significa que a pessoa só sabe o que é a norma, eu acho, porque tem o grupo lá de informações que vai dizer, né? O nível de... Mas eu não vi, ou talvez passou por mim, eu não percebi, a correlação dessas informações. O que eu quero dizer com satisfatório? Quando ele consegue entender o que é a norma e aplicar a norma. E fazer uso da norma. O que quer dizer com deficiente? Ele soube da norma na sala de aula, aí aqui no caso usa a palavra discussão, então foi falado pelo professor, mas ele não utilizou. Bem, se ele não utilizou, isso significa muita coisa, né? Pode ser que ele não utiliza porque ele não trabalha na área, pode ser que ele não utiliza... Então, o que eu quero dizer é que esses termos da área mais da sociologia, talvez, né? Socioeconomia, porque eu imagino que esses são os termos utilizados lá no programa, né? PSS, né, professor? Eu acho que o senhor pode até depois me ajudar. Ele tem uma... Se a gente não explicar para quem vai ler, ele vai ter sempre ele vai deixar sempre em dúvida o que realmente a gente quer dizer. Então, a sugestão e aí vocês pensam, né? Façam uma definição, mesmo que em anexo, deixa lá, de acordo com as definições do que a gente considera como satisfatório, deficiente, são isso, isso e isso. Pronto, acabou a dúvida. Então, quando eu falar deficiente, eu vou estar sabendo que ele só soube dessa norma na sala de aula, mas ele nunca utilizou, nunca fez uso dela. No mais, só mais uma pergunta, e aí eu deixo aí para a turma, para o nosso aluno, em relação à quantidade de perguntas, né? Lá na tabela outra você fala estatística descritiva por quantidade de questões. Quantas questões foram? Eu fiz uma regra matemática e parece que são 8 questões. E lá no final, nas conclusões de vocês colocam, isso, né? São 8 questões. São essas 8 que estão aqui do quê, né? Isso. Mas no total, que busca identificar o perfil dos respondentes, com elas são 10 e 8, na verdade são 9 de 17. E são 17 perguntas no total. Tá, entendi. Mas aí eu acho que sabe o que está acontecendo? É que vocês não estão se referindo aos blocos. Né? Então, estatística descritiva das quantidades de questões que foram abordadas ou acertadas pelas pessoas no bloco de questões, naquele segundo bloco que vocês mostraram aí, que não são as questões intervenientes, né? São as questões específicas que vocês explicaram aí na apresentação de vocês, são as questões específicas. Né? Só para fazer essa diferenciação, porque senão fica solto. Fica parecendo que é todo, ou então fica parecendo que não tem um todo. Né? Tá bom? No mais, muito interessante, muito bacana, e me fez refletir um pouco sobre essas nossas relações entre o que nós trabalhamos na sala de aula e como é que isso se aplica, né? Me fez refletir bastante e eu fico muito feliz de aprender, porque eu fico aprendendo também, né? Eu vou acabando pesquisando mais informações e a gente vai se aprofundando
E eu acho que essa é uma grande função também desses momentos de finalização e de defesa, tá? Parabéns para vocês. Obrigada, professor. Ok, professora, obrigado. Daniel e Juliana, tem alguma colocação a fazer? Não? Professor. Pronto. Oi? Não. Por enquanto. Não, professor. Deixa eu só fazer uma resposta à professora Luciane do questionamento dela em relação a essa questão da escala, né? Deficiente, superficial, mediano e assim vai, que a gente utilizou no nosso questionário, tá? A gente utilizou nessa parte principalmente do conhecimento, né? Da avaliação do conhecimento, que são aquelas questões que a gente fez especificamente sobre o CPC, né? NBCTG, enfim. A gente utilizou a escala Likert, tá? O que é essa escala Likert? Ela é utilizada para fins de questionário e a gente optou pela de 5 pontos. Tá? Tem a de 7 e tem a de 5. Na literatura, tá? O pessoal faz uma crítica realmente sobre essa questão esse conceito que se utiliza, né? O que é deficiente? Justamente como a Sena colocou. O que é deficiente e o que é satisfatório? Tem críticas, certo? Mas no nosso caso, apesar das críticas, a gente optou por utilizá-la para não ter, assim... E como ela é validada, a gente utilizou apesar de ser validada e apesar de ter as críticas, a gente usou ela por ser renomada. Renomada, assim, como eu posso dizer, entre aspas, né? É aceita em termos de pesquisa, mas realmente tem essa questão que a senhora bem colocou, e a gente vai providenciar essa questão de detalhar o que é deficiente, meio que conceituar. O que é deficiente aos olhos da nossa pesquisa? O que é superficial, o que é mediano, tá? Para meio que suprir essa necessidade, tá? Era basicamente essa defesa que eu faria do comentário da senhora, tá? E daí aí aquela coisa, aí entra a mão do orientador. O orientador fala, vai ser desse jeito, e foi. Entendeu? Foi uma opção minha, não foi muito dos alunos. Então, a culpa é minha. Tá? Em outras palavras. Pronto, então a gente, tendo em vista que a banca fez seus comentários, a gente encerra essa parte e agora eu vou passar um link para vocês, professoras, agora pelo WhatsApp, de uma outra sala, que a gente vai deliberar sobre a nota, tá? Estou passando aqui, só um minutinho. Aos presentes, eu peço que aguardem, que a gente vai sair, vai voltar daqui a pouquinho, vocês aguardem enquanto a gente delibera a nota, tá? Só a gente tem que ter cuidado para fechar o microfone, tá, professoras? Já pensou, professor? Senão todo mundo vai escutar. Bom, pessoal. Professora Luciane voltou já? Ainda não. Só Não. lá voltar que a gente faz o anúncio. Pronto. Vamos aos anúncios, né?
a banca, tá, se reuniu e deliberou sobre a nota do discente Daniel Monteiro e da discente Juliana Rodrigues, tá? O que vocês acham? Estão preparados para mais um semestre? Ou não? Espero que não, professor. Como é que tá o coração, né? Momentos de tensão. Quanto mais demora, mais tenso a gente fica. E aí, Daniel? Tá engasgado, filho? Eu tô nervoso aqui. Bom, o seguinte, a banca chegou à conclusão, tá? Vocês até podem cursar um novo semestre, mas ele não será na graduação, tá? Será na pós-graduação, em qualquer outra coisa que vocês venham a querer fazer, tá? A nota atribuída para vocês foi 8,5, tá? É claro que temos questões a resolver, tá? Temos Um aprovado com ressalvas, né? exato. Temos as contribuições que a gente vai sentar e vai analisar quais a gente consegue fazer e quais, infelizmente, a gente não tem condição de fazer para poder entregar a versão final, tá? Eu lembro aos senhores que essa nota só vai se concretizar se a versão final for entregue, tá? Ok? Então, podem festejar, entre aspas, tá? Aprovados com média 8,5. Ok, professor. Podem respirar aliviado agora. Se quiserem falar alguma coisa, agradecer, Parabéns, chorar, meninos. xingar o professor. Não xinguem. Deixem Não para vamos xingar ninguém. Eu acho que a gente tem a agradecer. Hoje o sentimento é de gratidão. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, pela família, que sempre nos apoiou. Acho que a família do Daniel a mesma coisa, a minha estava toda aqui na sala, enfim. E agradecer ao professor Márcio César, que pegou a causa, né, que esteve com a gente sempre motivando e brigando, e vamos, olha o horário da reunião, enfim. E vocês que estavam na banca, que fizeram as ponderações, nós vamos levar em consideração todas as falas e vamos colocar esse TCC para a versão final, e aí sim formais. Agradeço a presença de todos nesta sala. Gente, muito obrigada. Daniel? Bom, tudo que a Juliana falou é mais ou menos o que eu iria dizer. Foi um processo, digamos que moroso. Tivemos em etapas anteriores, a gente infelizmente não conseguiu finalizar o nosso TCC. Foi um momento muito frustrante para mim, acredito que para minha colega também. Tivemos que esperar um semestre novo e graças a Deus a gente teve a oportunidade de receber essa nota, né? E vamos finalizar fazendo os ajustes com base nas sugestões que foram dirigidas a nós pelas professoras Rayane e Luciana, e correr para o abraço, bacharéis. Ok. Só fazendo um breve comentário, como eu tinha falado com as colegas da banca, a Juliana e o Daniel, eles foram herança. Eles não fizeram... Eles fizeram o TCC 1, fizeram o TCC 2 com outro colega e acabaram vindo de herança para mim esse semestre, tá? Eles vieram com a ideia, a gente foi lá, reformulou, botou para um lado, botou para o outro, aí chegou eu lembro que a Juliana ainda fez um comentário, professor, mas a gente vai mudar assim? Vai. Deixa eu lhe explicar o porquê a gente vai. Eu fui, justifiquei o porquê a mudança era benéfica para eles. Aí Juliana ficou assim, internamente ela ficou, vamos ver o que é que vai dar. Já o Daniel, ele era mais na dele, calado, e não, tudo bem, professor, vamos lá. E deu certo, entre trancos e barrancos estamos aqui, tá? Nós mudamos a vertente do trabalho, tá? Era NBCTG, né, se eu não me engano, mas depois queria com profissionais, eu falei, gente, a gente vai ter problema, a gente não vai conseguir profissional para responder, a gente não teve acesso a CRC, enfim,
foi uma confusão. Aí eu falei, muda para cá, tá aqui um artigo para a gente se guiar, vamos, essas questões de variáveis intermitentes, essa loucura de Spearman, foi tudo eu que coloquei na cabeça deles. Foi uma osmose, e no final tá aí, deu certo, tá? Eu parabenizo a vocês, atenderam as minhas colocações, as minhas marcações de reunião de última hora, os momentos que eu desaparecia, porque eu não dava conta de tudo ao mesmo tempo, eu sempre deixava um canto, pegava o outro, e assim ia, e no final deu certo, tá? Parabéns. E nos encontraremos aí nos bancos de academia da vida, enfim, nas festas da vida, em outras situações que não necessariamente em sala de aula ou em orientações, tá? Então, parabenizo aos dois e desejo excelente sorte. Aliás, sorte não, sucesso, né? Que sorte, quem precisa de sorte é porque é fraca. Sucesso, a pessoa conquista pelo merecimento e atinge e vai lá e conquista tudo que quer, ok? Parabéns. Parabéns. Professores, querem falar algo? Amazônidas. Não esqueçam disso nunca. Lembrem que a Amazônia é um bem, um ativo, algo importantíssimo para nós. E se nós, como contadores, conseguirmos valorizar isso e colocar isso como uma pauta número 1 em relação a essa construção com os nossos clientes, onde quer que vocês estejam trabalhando, vai ser um grande ganho, tá bom? Eu desejo muito sucesso e não esqueçam, nós somos amazônicas. Obrigada, professora. Professora Rayane. Pessoal, eu queria só dizer o seguinte, os comentários que eu e a professora Luciane fizemos aqui, mais uma vez, né, só para engrandecer, melhorar, aperfeiçoar. Eu espero que vocês reflitam um pouco, né, sobre o que foi dito aqui, vejam o que é possível fazer. O trabalho de vocês ele fica disponível tanto fisicamente, né, quanto online. Então, de fato, tem que ser um documento que deve ser feito com cuidado, seguindo as normas da BNT. Eu sei que isso é um pouco chatinho, mas é necessário. No mais, eu quero dar parabéns, dizer que agora começa um outro estágio da vida de vocês, encerrou-se um ciclo, né, de graduação de aluno, agora vocês se tornam profissionais, vão pegar o CRC de vocês, vão ganhar dinheiro, vão trabalhar, vão continuar estudando. Vocês agora, né, já têm o título de bacharel em ciências contábeis, então vocês podem seguir a carreira que vocês quiserem, né? O primeiro passo já foi dado e os frutos aí dependem do que vocês vão fazer daqui para frente. Desejo também muito sucesso, que a gente se encontre aí nos encontros profissionais da vida, e muito obrigada mais uma vez pelo convite.